Olá, sou Deise de Marque, discente do curso de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste. Esse vídeo remete à disciplina de Forragicultura, do sétimo semestre. Como docente temos o professor Anderson Swirtz e vamos falar sobre grama missioneira gigante Dona Ema, Axonopsis catarinensis e cornichão, Lotus corniculatus. A forragicultura ela é essencial para a produção animal, porque ela garante alimento de qualidade durante todo o ano. Então, melhora a produtividade, o bem-estar dos animais. Um manejo adequado dessas pastagens pode reduzir custos com alimentos concentrados e aumenta a rentabilidade dos produtores, né? Então, além disso, ela tem grande importância econômica dentro do agronegócio, porque ela fortalece a cadeia produtiva da carne, do leite, e ela contribui para a sustentabilidade e desenvolvimento do setor agropecuário. Então, nesse contexto, eu vou apresentar algumas características dessas duas espécies de forrageiras, que é o capim-donaema e o cornichão, que são utilizadas na produção animal. Vou mostrar algumas comparações dos resultados que foram feitos de amostras, foram obtidas na unidade experimental de agroecologia do campus do IFSC. O capim-donaema é uma gramínea tropical e solonífera e rizomatosa. Pode possuir porte ereto a semi-ereto e possui folhas largas e coloração verde escura. Ele forma uma cobertura densa no solo, como se fosse uma espécie de tapete vegetal. Isso ajuda muito na recuperação após o pastejo e também proteção contra a erosão. O nome técnico é Axonopsis catarinensis, é originário do sul do país, especialmente da região de Dona Ema, em Santa Catarina, onde foi inicialmente identificado e selecionado pelo extensionista da Ipagre Pedro Chiminello. É uma planta perene, com hábito de crescimento prostrado, é muito resistente ao pesoteio e tem uma excelente cobertura do solo. Então, o capim-donaema ele apresenta uma alta palatabilidade, tem um teor de proteína bruta entre 14% e 16% e uma digestibilidade média de 65% a 70%. O ciclo produtivo varia entre 210 a 270 dias, com uma produção bem distribuída entre as estações. E mesmo no inverno, o capim apresenta uma boa tolerância ao frio e geadas, mesmo que seu crescimento possa diminuir um pouco, mas isso é muito bom para a região sul. Então, ele se adapta bem a terrenos úmidos e com pedregosidade e tem uma boa resposta em solos de média a alta fertilidade. Sobre o sistema de pastejo, ele responde muito bem ao pastoreio rotacionado, também é muito utilizado em sistemas silvopastoril, e o tempo de repouso ideal é de 25 a 35 dias no verão, podendo chegar também no inverno a 40 a 60 dias. Isso vai depender do crescimento dessa forragem, né? A altura ideal de entrada dos animais é cerca de 25 a 30 centímetros e a altura de saída pode ser de 10 a 15 centímetros. Aqui eu trago algumas imagens das mudas do capim Nanaema, também mudas já plantadas. A implantação pode ser feita, então, por sementes ou por mudas, né? Mais precisamente por mudas, com uma população média de cerca de 250 a 350 plantas por metro quadrado. Isso vai garantir uma boa cobertura do solo. E o espaçamento entre linhas ideal poderia ser entre 30 a 40 centímetros. Isso também vai depender do método de plantio. Então, falando sobre composição e valor nutricional dessa forrageira, a gente coletou uma amostra de 50 por 50 centímetros do capim Donaema no campus da instituição e a massa verde foi de 310 gramas. Depois de secagem em estufa a 65 graus por 48 horas aproximadamente, o peso da matéria seca ficou em 32 gramas. Então, o que isso representa em matéria seca? Representa cerca de 10,32% de matéria seca dessa forragem nessas condições. Nesse cenário, então, considerando um animal de 450 quilos com consumo de 2,5% do peso vivo de matéria seca, ele precisaria de 11,25 quilos de matéria seca por dia. Com essa taxa de matéria seca no capim, equivaleria a cerca de 109 quilos de forragem verde por dia. Se calcularmos, então, em 1 hectare e considerarmos uma oferta de 30% e uma boa produtividade, o pasto iria conseguir suprir esse animal por aproximadamente 30 dias. Então, mais à frente, vamos fazer mais algumas comparações entre as espécies. Agora, eu vou falar sobre o cornichão e depois faremos uma comparação entre essas duas forrageiras. Então, de nome científico Lotus corniculatus, o cornichão é uma leguminosa perene, tem origem europeia, possui crescimento ereto com pouca ou quase nenhuma pilosidade, possui caules finos, ramificados e folhosos. A inflorescência dele tem cor amarela e também pode ter algumas nervuras mais púrpuras, avermelhadas, e reúne cerca de 1 a 6 flores pedunculadas, com geralmente 3 folíolos. O fruto do cornichão é uma vagem, o que é típico de leguminosas. Ele também tem uma forragem de alto valor nutritivo, que é muito importante, porque ele se destaca no teor de proteína e digestibilidade, apresentando ótimas taxas de proteína bruta, que é entre 16% e 18%.
Importante, então, do cornichão é que ele não provoca timbanismo nos animais. E isso pode ser uma grande vantagem, né? Porque em relação a outras leguminosas forrageiras, ele acaba se sobressaindo. Mas, por outro lado, ele também não tolera bem o sombreamento e o pisoteio excessivo. Então, ele pode apresentar um baixo vigor no início, ter um estabelecimento mais lento. Por isso, ele pode ser beneficiado pelo sistema de pastejo rotativo, assim como o capim do Naema. E ele tem algumas variedades com boa produção. Por exemplo, na primavera e verão temos o Macu, e no inverno e primavera tem o El Rincon e o Serrano. O cornichão é menos exigente em fertilidade do solo, ele prefere solos com pH acima de 5,5, pode tolerar condições mais ácidas do que outras leguminosas. A produção de feno, então, ele pode ser uma excelente alternativa e também ele tem uma boa capacidade de ressemeadura natural. Então, além disso, ele também, por ser uma leguminosa, ele pode estabelecer uma relação simbiótica com as bactérias, principalmente do gênero Rhizobium, que faz a fixação biológica de nitrogênio. Então, isso acaba reduzindo custos com adubação nitrogenada, enfim, isso também é uma alternativa muito boa. Em termos de produção, ele chega a 35 toneladas por hectare por ano de matéria verde. Falando então sobre a composição e valor nutricional do cornichão, na amostra que foi coletada na instituição, numa área também de 50 por 50 centímetros, a massa verde foi de 406 gramas e a matéria seca foi cerca de 64 gramas. Então, isso apresenta uma porcentagem de matéria seca de 15,76%. Com o mesmo exemplo do capim do Naema, com um animal de 450 quilos, precisa cerca de 0,44 hectares de cornichão em 30 dias. Seria bem menor a área necessária do que o do Naema, que seria 0,88 hectares. Isso devido ao maior teor de matéria seca e a maior produção por hectare do capim cornichão em relação ao do Naema, nesse cenário. Fazendo um comparativo entre as duas espécies de forragem, considerando um animal de 450 quilos, que consome 11,25 quilos de matéria seca por dia, a capacidade de suporte diária em 1 hectare seria para a dona Ema 34 animais e para o capim cornichão 68 animais por dia em 1 hectare. Para 30 dias de pastejo, então a capacidade para esses 30 dias seria aproximadamente um animal por hectare utilizando o capim dona Ema, e o cornichão seria o dobro, 2 animais por hectare. Então, o cornichão sustentaria o dobro de animais por hectare em relação à dona Ema, considerando um estoque e taxa de 30% de utilização dentro desse cenário. Comparando essas duas espécies, também dentro dos dados que foram coletados, o cornichão ele apresentou maior teor de matéria seca, mas ele é mais sensível ao pisoteio e à umidade excessiva. Também ele tem mais teor de proteína, mas o Dona Ema, por ser mais rústico, ele é mais resistente ao pisoteio, então ele apresenta uma melhor cobertura do solo nos piquetes, e isso ajuda na conservação e também na sustentabilidade do sistema, né? O cornichão, também por ser uma leguminosa, ele vai fixar nitrogênio no solo, sendo inoculado, e isso vai reduzir a necessidade da adubação nitrogenada, então pode melhorar a fertilidade da pastagem também, o que é economicamente viável. E enquanto isso, também o Dona Ema ele pode fornecer uma boa base de gramínea e alta produção de matéria verde e também uma boa adaptação ao pastejo. Então, o consórcio entre as duas forragens, ele é bastante interessante dentro de um manejo bem adequado, uma altura adequada, um pastejo rotacionado, mantendo uma boa fertilidade e correção do solo, evitando também o pastejo intenso, fazendo a ressemeadura do cornichão periodicamente. É claro que isso dentro da realidade do produtor, né, o tipo de manejo que vai ser escolhido. Não existe a forageira perfeita, como o professor Anderson fala, porque a escolha da planta, ela não depende só da espécie, ela depende então das condições específicas que estão dentro da propriedade, o tipo de solo, o clima, o objetivo da produção. Então, a qualidade desse manejo adotado pelo produtor é o que vai causar o desempenho da foragem e podendo ter uma boa produtividade. Então, espero que tenham gostado, entendido. Muito obrigada e até mais.